Oi, meu nome é Robert Taylor e eu gostaria de compartilhar uma experiência de quase morte que tive há cerca de 34 anos. Em 1990, minha avó, antes desse incidente, havia falecido e eu era muito próximo a ela. Nós tínhamos um vínculo muito forte. Durante seus últimos estágios de vida, ela também teve uma experiência de quase morte e falou sobre isso com minha família e com os adultos mais velhos na época. Eu estava muito intrigado com tudo aquilo, mas não entendia completamente até um ano depois. Estava em casa e lembro que era verão de 1990. Estava um dia muito quente. Morava no Arizona, então a maioria dos verões eram quentes. Eu não estava me sentindo bem. Lembro-me de avisar minha mãe que não estava me sentindo bem. Ela tocou minha testa, depois verificou minha temperatura e eu estava com febre de 40,8 graus Celsius. Estava realmente alta. Ela me deu Tylenol e pediu para eu ir deitar. Fui para o meu quarto e adormeci. Depois de cair no sono, pouco tempo depois, parecia que eram apenas alguns minutos, eu meio que me levantei. Senti-me revigorado e rejuvenescido. Achei estranho, pois parecia que eu tinha acabado de adormecer e minutos depois estava me sentindo ótimo. Uma das coisas que notei foi que eu me sentia muito leve. Normalmente, quando temos dores leves no dia a dia, estamos acostumados a elas. Eu, como um garoto de 12 anos, ainda tinha algumas dores, mas naquele momento não sentia dor alguma. Foi estranho porque eu estava completamente sem dor. Então, pensei, estou me sentindo bem, vou até a cozinha avisar minha mãe. Ao me aproximar da porta do meu quarto, vi minha mãe vindo pelo corredor. Ela estava indo me checar. Quando ela entrou no quarto, olhei diretamente para ela e disse: "Ei, mãe, estou bem, estou ok." Novamente, eu não sabia por quanto tempo havia dormido, mas parecia que tinha sido um período muito curto. Quando eu disse que estava bem, ela passou bem na minha frente, literalmente em frente ao meu rosto, como se eu não estivesse lá. Isso foi muito estranho, pois parecia que eu não estava presente para ela. Quando ela passou por mim, olhei para a direita e vi que ela estava sentada na minha cama, e então vi alguém deitado na cama, aparentemente dormindo. Olhei e pensei, isso é estranho, tem alguém dormindo na minha cama. E eu realmente não reconheci ou percebi que era eu. Assim que minha mãe se levantou, acho que foi pegar o telefone. Quando ela se moveu, foi aí que percebi que o corpo deitado era o meu. Eu estava deitado lá, com os lábios azulados e roxos. Foi nesse momento que compreendi que aquele corpo era o meu. Lembro-me de olhar ao redor do quarto. Eu podia ver muito bem. Meus sentidos estavam extremamente aguçados naquele estado. Era como se eu estivesse vendo através de uma lupa. Ouvi minha mãe voltar pelo corredor e ela passou por mim novamente. De repente comecei a ouvir sua conversa. Acho que ela estava falando com uma enfermeira do triagem. Ela informou que tinha me dado Tylenol. Eu estava apenas observando e ouvindo a conversa, assistindo tudo acontecer. Então, de repente, o quarto inteiro ficou brilhante, completamente brilhante, de um branco translúcido. Senti uma grande sensação de paz. Depois disso, de repente, eu estava no hospital, onde minha avó havia falecido um ano antes. Eu estava caminhando por um longo corredor. Esse corredor tinha grandes janelas em ambos os lados e o sol brilhava intensamente. Lembro-me de andar por ali antes, quando visitava minha avó enquanto ela estava no hospital. No final do corredor, havia uma máquina de refrigerante, mas a máquina não estava mais lá. Em seu lugar, havia uma escada rolante que ia direto para o teto. Naquele momento pensei, isso é muito estranho, como uma escada rolante está indo direto para o teto? Eu não conseguia entender de onde tinha vindo aquela escada rolante ou como ela estava operando. Cheguei mais perto, olhei ao redor, tentando entender como ela estava funcionando. Quando me aproximei da escada rolante, coloquei o pé no degrau e comecei a subir. A escada rolante estava passando direto pelo teto. Eu pensei, se eu bater no teto, vou colocar a mão para me proteger e pular fora.
Então, estiquei a mão, esperando o impacto, mas a minha mão começou a atravessar o teto. Agora, enquanto eu subia, olhei para trás e pude ver pessoas andando pelo corredor. Eu podia ver os quartos do hospital, as pessoas, as famílias, os pacientes. Enquanto eu continuava subindo, estava indo cada vez mais alto e rapidamente. Pude ver uma espécie de véu fino atrás de mim, como se eu tivesse passado por uma barreira translúcida. Eu podia ver a terra, e era como se eu estivesse indo para o espaço de certa forma. Eu podia ver todas essas cores lindas e estrelas, e de repente eu estava em um lugar maravilhoso, com colinas verdes onduladas, grama linda e flores. Eu estava maravilhado com tudo. Olhei para o céu e ele estava mudando de cor. Era como um turquesa que ia se transformando em lavanda. Logramos e depois ia gradualmente para o roxo. Eram cores que eu nunca tinha visto antes, simplesmente incríveis. De repente, a cerca de 4,5 metros de distância, eu vi essa luz brilhante novamente. A mesma luz intensa que eu tinha visto no meu quarto. Ela foi se aproximando, cada vez mais perto, até que finalmente chegou ao ponto onde eu estava. Eu olhei para cima e agora podia ver a forma de uma pessoa. Pensei, será que é um ser espiritual ou um anjo? Quando eu era pequeno, minha avó, que era muito espiritual, falava muito sobre o Senhor, sobre Deus, e no fundo da minha mente eu pensava, talvez seja um anjo ou algum ser espiritual. E então, de repente, eu podia ver a forma de uma pessoa. Ele estendeu as mãos e eu me lembro de ver luz saindo das suas mãos. Eu olhei para baixo e vi luz saindo dos seus pés. Nas bordas externas, eu podia ver algo que parecia feridas, mas a luz passava por essas feridas. Então eu não conseguia ver tudo claramente, porque estava tudo muito preenchido de luz. Eu estava em paz. Eu estava em um estado de bem-aventurança. Eu me sentia tão amado. Eu pensava, nunca conseguiria alcançar esse tipo de amor na Terra. Nada se compara ao amor que estou sentindo vindo desse ser. Eu não via o rosto dele porque ele estava tão cheio de luz, mas ele me chamou pelo nome. A maioria das pessoas me chama de Rob, mas ele me chamou de Robert. Ele disse, Robert, você sabe quem eu sou? Na minha mente, eu considerava Deus e Cristo como um nível muito elevado, e eu pensei, deve ser um anjo, porque não há como eu estar cara a cara com Deus ou com o Filho de Deus. Eu não sou ninguém especial, sou apenas um garoto. Mas, ao contrário do que eu pensava, ele perguntou, você sabe quem eu sou? E então eu perguntei, você é Abraão? E ele respondeu, não. Ele respondeu de uma forma quase divertida, como se ele soubesse que eu sabia quem ele era, mas eu não estava completamente certo de que era Deus. Eu ainda estava com dúvidas pensando, não há como Deus em pessoa estar aqui comigo. Então eu perguntei, você é Moisés? E ele respondeu, não sou Moisés. Depois de um tempo pensei, vou dizer o que estou sentindo. E então eu perguntei, você é o Filho de Deus? E eu pude ouvi-lo rir. Eu não vi a boca dele se mexer. Não estávamos falando com os lábios. Era tudo comunicação mental, telepática. Depois que eu o reconheci, acho que o que tirei disso foi que trouxe alegria a ele que eu tenha conseguido reconhecê-lo, que eu soubesse quem ele era, que eu soubesse quem é Deus. Isso pareceu trazer-lhe alegria. Em seguida, ele pegou minha mão e começamos a caminhar por aquelas colinas verdes e onduladas. Eu estava completamente em êxtase com tudo que estava vendo. Enquanto caminhávamos, eu olhava para baixo e podia ver a grama e as flores balançando suavemente de um lado para o outro. Era como se tudo naquele lugar estivesse adorando a Deus. Tudo tinha vida e era um lugar tão perfeito, tão pacífico. Eu pensava, não quero estar em nenhum outro lugar. Mesmo sendo apenas um garoto de 12 anos, eu sentia que queria estar ali para sempre. Eu não queria voltar para a terra. Conforme continuávamos a caminhar, demos alguns passos e, de repente, ele parou e apontou para a esquerda com a mão esquerda. Quando ele apontou, eu soube imediatamente o que ele queria que eu fizesse.
Não havia dúvidas, coisas que eu costumava questionar na minha vida anterior, não questionava mais. Era como se eu soubesse o que sabia e estava tudo muito claro. Ele apontou para a esquerda e, de repente, eu vi um templo lindo. Não consigo dizer que notei o templo quando cheguei, mas estava tão envolto no amor, na paz e na luz que nada mais importava. Quando ele apontou, percebi o templo e então pensei, preciso ir até lá. O simples pensamento do que eu precisava fazer aconteceu em questão de segundos. Eu estava bem na frente das portas do templo e então elas se abriram. Quando entrei, olhei para a direita e para a esquerda, escaneando o local. À direita, pude ver várias mesas decoradas lindamente, com talheres finos, taças de vinho, estava tudo decorado de uma forma que me lembrava um casamento ou um banquete. Pensei, que estranho. Eu olhei ao redor e vi pessoas de todas as partes, todas interagindo umas com as outras. Eu podia sentir a paz, o amor. A atmosfera era extremamente pacífica. Enquanto eu olhava ao redor, à esquerda de mim, a uns 9 metros de distância, eu vi um grupo de pessoas. Quando olhei para a esquerda, vi minha avó. Ela estava a uns 9 metros de distância. Quando nossos olhares se encontraram, de repente, fui catapultado bem na frente dela. Ela me abraçou com tanta força e eu a abracei de volta. Eu estava tão em paz, tão cheio de alegria, que parecia um reencontro familiar. Depois de abraçar minha avó, eu também notei minha tia Alice. Minha tia Alice havia falecido 7 meses depois da minha avó. Encontrei-me com a minha bisavó, alguém que eu nunca conheci. Eu nem me lembro de tê-la conhecido. Talvez eu a tenha visto quando bebê, mas não me lembro de como ela era. Minha avó parecia muito jovem. Quando faleceu, estava na casa dos 60 anos. Minha tia Alice, como já mencionei antes, também morreu jovem. Ambas tinham cabelos pretos e pareciam muito jovens, como se estivessem nos seus 20 ou 30 anos. Também encontrei minha bisavó, e ela tinha cabelos grisalhos. Na época, eu não entendia como a idade funcionava naquele lugar, mas, de qualquer forma, depois de encontrar minha bisavó, havia todas aquelas pessoas enfileiradas, prontas para me receber. Recebi abraços e boas-vindas calorosas de todos. Parecia haver muitos familiares ali. A coisa interessante é que, embora houvesse tantas pessoas, lembro-me de parecerem centenas, a noção de tempo naquele estado espiritual era completamente diferente, não havia senso de tempo ali. O que eu imaginei que, na Terra, levaria pelo menos uns 30 ou 45 minutos, ou até mais, aconteceu em questão de segundos. Consegui encontrar todos e depois que conheci todo mundo, minha avó olhou para mim e perguntou: "Quando você chegou aqui?" Eu nem sabia como responder, apenas disse: "Eu não sei, acabei de chegar." Foi uma resposta meio boba, mas foi a única maneira que consegui responder. Então perguntei: "Vó, que lugar é este?" E ela me disse que era um lugar temporário de espera. Naquela época eu não entendia isso. Sempre pensei que o céu fosse algo maravilhoso, com portões perolados e ruas de ouro, mas não era nada disso. Mais tarde, recebi a confirmação e a compreensão que precisava. Depois que ela me disse que era um lugar temporário de espera, ela basicamente disse: "Jesus quer falar com você." Para mim, isso não foi exatamente uma confirmação, porque eu já sabia com quem estava falando, mas, assim que ela disse isso, imediatamente eu estava fora do templo novamente. Agora, o Senhor estava ali e estendeu a mão para mim. Lembro-me de que ele segurou minha mão e começamos a caminhar novamente. E então ele fez a pergunta mais estranha que eu jamais imaginaria que ele faria. Qual é a única coisa que você sempre quis fazer, mas nunca pôde? Eu refleti sobre aquilo. Não era a pergunta que eu esperava ouvir, mas, no fundo da minha mente, pensei: quando criança, eu sempre quis voar. Era algo que eu achava incrível, sabe? Eu assistia a filmes como Superman quando criança, e isso era algo que eu realmente desejava. Então, quando ele me perguntou isso, pensei: é bobo, mas eu sempre quis voar. Eu não disse isso em voz alta, apenas pensei:
E no exato momento em que tive esse pensamento, de repente, estávamos no céu. Eu podia ver cachoeiras lindas, vegetação verdejante, pássaros de todas as espécies. O Senhor, o tempo todo, estava rindo. Era quase como uma risada incontrolável, mas era uma alegria tão pura e aliviada que eu também comecei a rir com ele. Ele parecia ter um imenso prazer em ver minha felicidade. Eu pensei, essa é a coisa mais simples e insignificante que eu mantive dentro de mim desde a infância. Mas o fato de que isso era importante para ele realmente me fez pensar o quanto o Senhor nos ama e se preocupa com os menores detalhes da nossa vida, até mesmo aqueles que achamos sem importância. Estávamos no céu e eu não fazia ideia de quanto tempo passamos ali. Eu estava em êxtase com tudo aquilo. De repente, estávamos de volta ao chão. Devido à falta de senso de tempo, não consigo dizer quanto tempo estivemos lá, mas parecia uma eternidade. Então, estávamos de volta ao chão. Senti o Senhor olhando para mim, senti que Ele estava sorrindo para mim, mesmo sem ver seu rosto. Olhei para ele e ele disse, é hora de você voltar, não é a sua hora. Eu queria argumentar com ele, mas, no fundo do meu coração, eu sabia que, se o Deus de tudo estava me dizendo que eu tinha que voltar, ele, obviamente, tinha mais conhecimento do que eu e sabia o que era melhor para mim. Antes que eu pudesse pensar em qualquer outra coisa, lembro-me de pensar, acho que não vou conseguir me despedir da minha avó. Mas, novamente, ele se importava. De repente, eu estava de volta ao templo e agora podia ver que todos estavam preparados e prontos para me dar um adeus. Todos aqueles que me haviam saudado quando cheguei agora estavam prontos para se despedir. Lembro-me de uma menininha que veio até mim. Ela parecia familiar, como alguém que eu conhecia, mas eu não conseguia reconhecer. Ela disse, nós éramos primos. Eu reconheci a presença dela e não disse, eu não te conheço. Apenas afirmei isso e ela me deu um abraço e depois foi brincar, ou assim eu imaginei. Depois de receber abraços da minha avó, de todos os meus familiares e de vários dos que talvez fossem meus ancestrais, eu me lembro de dizer adeus. A última coisa que minha avó disse foi, ele nunca te deixará, ele nunca te abandonará. Isso foi muito importante para mim, porque eu estava começando a sentir um certo abandono, talvez pelo fato de eu ter que voltar. Senti que não era amado, e quando ela disse essas palavras, de repente eu estava fora do templo e podia ver o Senhor novamente. Ele estava com as mãos estendidas e eu agarrei suas mãos. Ele disse, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Você tem que voltar, eu tenho muito mais para você fazer. Está na hora de voltar. Eu me lembro que ele me deu um abraço bem apertado, e foi uma sensação de amor que eu nunca havia sentido antes na minha vida. Depois que ele me deu um abraço, de repente, eu estava de volta na escada rolante. Agora, eu percebia que ela estava se movendo muito rápido, bem mais rápido do que antes. Eu podia ver rapidamente o espaço, depois a terra, e então cheguei ao ponto em que pude ver o hospital e as pessoas indo e vindo. Quando cheguei ao hospital, comecei a passar novamente pelo véu que havia atravessado inicialmente, e quando passei por ele, sabia que estava chegando mais perto do chão. Então, eu me virei na escada rolante e me lembro de tentar desesperadamente correr no sentido oposto, mas não conseguia sair do lugar. Tentei dar 2 ou 3 passos, mas parecia que não estava indo a lugar algum. Então, decidi descer da escada rolante e comecei a andar em volta dela, tentando entender como ela funcionava. À medida que eu fazia isso, a escada foi desaparecendo, lentamente, degrau por degrau, até que tudo desapareceu. Eu me senti muito triste com isso. Enquanto estava no corredor, pensei, talvez eu volte para o quarto da minha avó. Eu não sei por que pensei nisso, pois sabia que ela estava em outro lugar, mas eu tinha uma ponta de esperança de que talvez ela estivesse lá, no quarto dela, na cama. Fui até o quarto e percebi que havia outra pessoa ocupando o quarto. Ela não estava lá, eu me senti muito desolado. Ao sair do quarto e caminhar pelo corredor, de repente, uma luz brilhante e maravilhosa invadiu o ambiente.
Eu podia ver a luz entrando pelas janelas e eu pensei, talvez Deus tenha mudado de ideia, talvez Ele queira que eu volte para casa. Eu comecei a caminhar em direção à janela. Lembro-me de sentir e até ouvir que tudo ficaria bem e que Ele nunca me deixaria, nunca me abandonaria. E no momento em que senti aquela paz novamente, de repente, eu estava de volta ao meu quarto. Eu podia ver minha mãe ainda ao telefone e pensei, uau, ela deve estar no telefone há muito tempo, pois eu não conseguia compreender a questão do tempo. Eu a ouvi conversando com a enfermeira e dizendo algo como: eu já dei Tylenol a ele e coloquei um pano úmido na cabeça dele para tentar resfriá-lo. Depois disso, eu continuei apenas observando, olhando tudo o que estava acontecendo, e então comecei a olhar para mim mesmo. Eu não conseguia reconhecer que aquele era eu. Depois que entendi, obviamente percebi que era eu, mas vendo-me daquela forma, comecei a pensar no quanto eu era perfeito, no quanto Deus me havia feito perfeitamente, de acordo com sua vontade. De repente, ouvi uma voz. A voz era clara e dizia: vá até o seu corpo e deite-se. Assim que ouvi isso, fiz exatamente o que a voz disse. Eu não sabia de onde vinha a voz, mas fui e deitei-me ao lado do meu corpo. No momento em que fiz isso, foi como um vácuo que me sugou de volta. Assim que estava de volta ao meu corpo, eu me lembro de tentar segurar os lençóis da cama apenas para ter certeza de que eu estava vivo. Eu podia sentir a dor, a febre, todos os sintomas. Eu estava tão fraco que mal conseguia falar. Minha mãe estava sentada na beira da cama, sem saber que eu havia saído do meu corpo. Eu a cutuquei com o pé, tentando chamar sua atenção. Eu estava tentando abrir os olhos, mas estava tão fraco que mal conseguia. Ela então se virou e percebeu que eu havia despertado. Ela veio até minha cama e me ajudou a sentar. Ela me deu um pouco de água e no minuto em que me ajudou a me levantar, foi como um milagre. Em questão de minutos, eu me senti melhor. A febre começou a desaparecer e eu estava recuperando a energia. Assim que consegui falar, eu disse: mãe, eu vi a vovó. Ela ficou um pouco chocada. Depois de alguns minutos, eu estava completamente bem. Fomos para a cozinha e eu comecei a contar tudo o que tinha visto. Eu fui descrevendo tudo em detalhes. Ela então me disse que, enquanto eu estava deitado, havia lágrimas nos meus olhos. Talvez fossem lágrimas de tristeza por eu ter que voltar, mas não sei ao certo. Eu continuei contando a ela sobre a menina que veio até mim e disse que éramos primos. Eu perguntei: mãe, eu tenho uma prima que morreu e que eu nunca conheci? Ela disse que não. Então ela perguntou: como ela era? Quantos anos ela tinha? E eu disse: ela parecia ter uns 6 ou 7 anos. Foi aí que uma luz se acendeu. Eu sabia exatamente quem ela parecia ser. Eu tenho uma tia chamada Ângela que deu à luz uma menina que faleceu dias depois de nascer. Agora eu sei que era ela. A menina parecia exatamente com a minha tia, apenas uma versão menor, com cabelo ondulado. Minha mãe nunca havia me contado essa história, mas a menina era idêntica à minha tia, só que em versão criança. Eu não sei se encontrei a filha da minha tia ou não, mas eu digo uma coisa: Deus é real. O paraíso é real. A morte é uma coisa linda. Ela não é essa coisa assustadora que eu costumava pensar. Quando minha hora chegar, sei que estarei em um estado muito pacífico e não tenho mais medo de morrer. A maior lição que tirei disso é que, quando morremos, há tanto que achamos que vai acontecer. Pensamos que, se não formos bons o suficiente, não vamos para o céu. Mas eu digo uma coisa: Deus conhece nossos corações. Apesar de não sermos perfeitos e de cometermos erros, Deus nos conhece. Ele sabe o que está em nossos corações. Eu sei que Deus é real. Sei que há muitas pessoas céticas que dizem: eu não acredito porque nunca passei por isso. Eu gostaria que todos pudessem passar por uma experiência como essa, porque acho que mais pessoas acreditariam na vida após a morte e em um Deus que nos ama. Ele se importa com as coisas mais pequenas, aquelas que muitos acham sem importância. Ele se importa, nos ama e tem um plano para nossas vidas.
Se você escolher acreditar nele, não há nada a temer. Perdido, porque, se não houver mais nada depois disso, então você sabe que não há nada que você perderia, além do fato de que você acreditou em um Deus, e se ele não existir, bem, você estará mais ou menos onde você estava desde o começo, se você acreditasse que não havia Deus algum.